Olá, olá, criativas! Boa noite, como estão vocês? Tudo bem? Todo mundo em paz? Preparadas para mais uma live? Pronto. Animadas, animadas. E aí, como estão vocês? Tudo bem? Todo mundo em paz? Todo mundo aí animada? Começando a semana bem, hoje ainda é terça-feira. Espero que esteja todo mundo aí cheio de energia e de boas vibrações para levar essa semana, né? Hoje eu trouxe um papo bem interessante aqui para a gente. Vamos conversar um pouco sobre a importância de desenvolver o pensamento crítico para concretizar seus sonhos e objetivos. Isso aí, muito bem. Um assunto super importante. E nele a gente ainda vai abordar, a gente ainda vai trazer aqui para a roda da conversa, mindset e autoconfiança. Aí vocês vão me perguntar, o que é que pensamento crítico tem a ver com mindset e autoconfiança? Vamos lá, vamos descobrir juntas, tá certo? Vamos começar aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui. Muito bem. Arrumando aqui o computador. Vamos lá. Bem, criativas, eu vou começar a falar desse assunto, né? Voltando lá na escola primária, no ensino convencional, né? Que você estudou, eu estudei. É isso aí, vamos voltar lá na escola primária para a gente começar esse papo, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou Déa Ferreira e eu estou aqui porque eu ajudo mulheres a construir autoconfiança para vencer medos e concretizar seus objetivos de vida, tá? Seja bem-vinda, criativa, você que está aqui pela primeira vez. Se você já me acompanha, olá, obrigada por estar aqui de novo, tá bom? Bem, eu vou começar aqui falando com vocês, né, como eu falei, da escola tradicional, a escola onde a gente estudou, né, onde reinava o ensino tradicional, aquele em que os professores transmitiam para você, né, o conhecimento que eles possuíam, né, a professora, o professor era o detentor, a detentora, né, do conhecimento, da informação, e transmitia, né, para todas nós, através de aulas expositivas, que eram as aulas em que, dentro de uma sala de aula, a professora ou o professor ficava à frente, há um tempo atrás a maioria professora ficavam à frente, e iam passando para a gente a informação que eles dominavam, eles iam nos informando, passando a informação, né? Com aulas expositivas, né? Você ia lá fazendo suas anotações, enquanto a professora fazia anotações na lousa, né? E você copiava aquele conteúdo, estudava para a prova, para ganhar notas, para receber notas, né? O seu conhecimento e o seu aprendizado foram medidos com nota, né? A vida inteira, de 0 a 10. Então, e essas notas, né? O que vinha no boletim era meio que um resumo sobre você, né? Determinava quem você era, se você era uma boa aluna ou não, né? Se você seria alguém lá na frente, se teria futuro ou não, ou se você era um caso sem solução, daqueles que ia parar sempre lá na diretoria, né? E que as diretoras, as professoras, os pais diziam que não tinha jeito, que não ia tomar jeito nunca na vida e tal. Então, as notas, naquele tempo, né, tinham a pretensão de definir quem nós éramos, se éramos bons estudantes ou não, e o pior, inteligentes ou não, baseado em notas de 0 a 10, né? Então, era assim que se media a nossa inteligência, né?
a gente recebia informações prontas, né? Eram lançadas essas informações para a gente, a professora passava, e depois a gente era testada se a gente tinha aprendido aquilo ou não. Então, existia uma resposta certa para cada pergunta que era feita, né? Sempre uma letrinha específica para ser marcada como a certa, né? Sempre um sim ou não para marcar como certo. E eu, particularmente, lembro de um momento que foi bem traumático para mim. Eu imagino que você, criativa, também tenha passado por algum momento traumático aí, quando frequentou a escola tradicional, né? E foi avaliada por notas. Eu lembro que em uma unidade, eu tirei 10 em todas as provas. Não? Imagine, todas as matérias, eu tirei 10. E a professora entregava de volta a prova para a gente, né? Antes de vir o boletim. Então, quando eu recebia minhas provas lá, que eu vi que eu tinha tirado 10 em tudo, nossa! Fiquei cheia de orgulho, né? Então, ali, aquelas notas estavam provando para mim, com menos de 12 anos lá atrás, que eu era inteligente. Ter tirado 10 em tudo, para mim, me qualificava, né, como uma pessoa inteligente, né? Mas eu quase morri por conta desses 10 todos, no momento em que o boletim do trimestre veio parar na minha mão. Por algum motivo, né? Ainda não existiam lá computadores, as notas eram preenchidas à mão. Por algum motivo, a professora errou e colocou uma nota 7 no lugar de um dos 10. Quando eu abri o boletim, gente, que eu vi aquela nota 7 ali, destruindo toda a minha carreira infantil, né? Toda minha carreira estudantil, toda a minha vida escolar, aquele 7, destruindo tudo que eu tinha construído com menos de 12 anos. Eu tive dor de barriga, né? Eu tive dor de cabeça, eu passei mal, tudo em segundos. Porque naquele momento eu jamais iria imaginar na minha cabeça que aquela nota poderia ser resultado de um erro de preenchimento da professora. Automaticamente, o que eu imaginei? Não, essa nota é a nota certa e a professora, na hora que anotou a nota na prova e me entregou, é que estava errada. Ou então, ela revisou as respostas que eu dei, viu que estava alguma coisa errada e mudou a minha nota. Então, bateu o desespero. Jamais na minha cabeça passou naquele momento que a professora pudesse ter preenchido o boletim errado, manualmente errado, podia ter transferido a nota de outro aluno, né? Isso não passou pela minha cabeça, né? Então, nos minutos seguintes, né, nos momentos seguintes, até eu conseguir chegar à professora, né, que te entrega o boletim a todo mundo estava olhando e tal, e conversar com ela e fazer ela identificar que havia um erro de preenchimento, né, eu já tinha imaginado 1001 maneiras de contar para os meus pais que eu tinha fracassado, falhado, acabado com a minha carreira estudantil por conta daquela nota 7. E a média para passar, se não me engano, porque tinha média para você passar, se você ficasse abaixo do rendimento, né, esperado, do conhecimento esperado, você era reprovado. Então, o 7 era uma nota ainda considerada alta. A maioria dos alunos ficava nessa média 7, 8. Mas para mim, que achava que aquele 10 era o máximo, né, era o reconhecimento total da minha inteligência, já tinha imaginado 1000 maneiras de contar aos meus pais, quando eu chegasse em casa, que a minha nota não tinha sido um 10, que nem todas as notas eram 10, que havia um 7 naquele meio. Gente, vocês imaginam o desespero de uma criança com menos de 12 anos ter que passar por isso? Agora, eu conto brincando, óbvio, mas só o fato de eu lembrar isso até hoje mostra o quanto isso foi impactante para mim. Senti que minha carreira estudantil estava destruída porque havia um 7 na minha caderneta. Bom, a nota foi corrigida, a professora viu que estava errada, né, e tal, corrigiu. Mas, para meu desespero, quando eu fui mudar de escola,
e que levei o histórico escolar. O histórico escolar foi preenchido com esse 7. Isso mesmo. No histórico, novamente, houve o erro do preenchimento e a nota que foi, no meu histórico para a nova escola, foi um 7 ali no meio. Gente, eu entrei na escola nova achando que todo mundo sabia da minha nota 7, da minha nota baixa, né? E eu achava que aquilo ali me desqualificava, eu me sentia insegura durante um tempão, né? Um tempão de vida que eu não sei nem mensurar, né? Porque aquele boletim, toda vez que eu lembrava dele, aquele histórico, eu pegava ele para alguma coisa, eu ficava olhando aquele 7 e pensava, isso era um 10, isso era um 10, isso era um 10, né? Então, tipo assim, quando as pessoas olham, elas pensam, nossa, ela não era tão boa nessa matéria. E isso marca a gente e a gente vai levando para a vida, né? Por quê? Porque a escola não nos ensinava a raciocinar, a pensar em cima das informações. A gente aprendia a receber e entender como verdade, né? E a gente era avaliada com notas. Eu imagino que você aí também deve ter passado, como eu falei, por poucas e boas, né? Durante o ensino, durante o estudo. Bem, saímos, então, do ensino, né, tradicional, desse ensino em que as informações são passadas sem a gente poder questionar, né? A gente sai dele com o aprendizado de que há sempre uma verdade, né? Uma informação pronta e certa, e que alguém, um ser com conhecimento superior, que vai nos contar, nos transmitir o que nós precisamos saber. E assim nós crescemos, esperando sempre que haja esse alguém sábio, né, dono da informação, dona da informação, né, detentora da informação, que venha nos passar a informação e a gente aceita como verdade e pronto, está tranquilo ali, né. Quando você fazia muitas perguntas na sala de aula, você era taxada de quem estava atrapalhando a aula, né? Se você fazia muitas perguntas. Não era bom fazer muitas perguntas em sala de aula, né? E, além de atrapalhar a aula, você ainda podia ter a fama de lenta, ou adjetivos piores, né? Que eu não quero nem citar aqui para não traumatizar ninguém, nem a mim mesma. Mas, se a gente fazia muitas perguntas, ou a gente estava lenta, né? Os colegas pentelhavam e tal, porque eles estavam ali na mesma barca que a gente, ou achavam que a gente era lento ou a gente estava atrapalhando a aula, né? Curiosidade e necessidade de mais informação para compreender um assunto, para compreender uma matéria, não eram bem-vindos, né? Era sinal de falta até de atenção ou indisciplina. Se você perguntava demais, você estava tentando atrapalhar a aula, né? Ou você não estava prestando atenção na aula, por isso que você não entendeu aquela informação correta, específica, totalmente montada para você, que a professora te passou. Curiosidade e necessidade de mais informação não era algo a ser comemorado, né? Se você tinha curiosidade ou necessidade de mais informação, não se comemorava, te dava castigo porque você estava incomodando a aula. Algumas aulas chegavam a ser tão 100% em cima do conteúdo, né, do livro, e na mesma ordem, inclusive, que eu me lembro exatamente de uma professora de geografia, né, que ela nos mandava estudar o capítulo, né, da aula, para na aula seguinte ela fazer perguntas sobre o assunto. Tipo escola do professor Raimundo. Ao invés da gente estudar na sala de aula com ela, ela passava a matéria, as páginas que a gente tinha que estudar, e na aula seguinte ela iria fazer sabatina. Escolinha do professor Raimundo mesmo. Só que as perguntas que ela fazia, né, eram exatamente na ordem que elas eram apresentadas no texto. Então, se um parágrafo continha 3 informações, ela faria aquelas 3 perguntas sobre aquelas 3 informações, exatamente na ordem da cartilha de chamada, da caderneta de chamada, que era preenchida à mão. F de falta, P de presente.
totalmente cringe, né? Ok, vamos lá. Então, a professora fazia as perguntas de acordo com a ordem do livro e chamava os alunos de acordo com a ordem da caderneta. Gente, dá até vontade de rir pensando nisso hoje em dia, né? Então, se você era a primeira da lista, a segunda da lista, a terceira da lista, bastava você decorar a pergunta, né, número 2, e aí, por precaução, você decorava a informação número 2 do parágrafo, e por segurança, você decorava a informação número 1 e a número 3 também, porque se a professora desse uma variada ali, você estava coberta com as 3 respostas, e era só o que cada aluno estudava para as aulas de geografia, né? Lá atrás, naquele momento, a gente entendia que isso era ser muito inteligente. Nossa, a gente estava sendo mega inteligente. Não precisava estudar geografia, só estudava ali 2 ou 3 parágrafos e pronto, a nota estava garantida, né? Agora eu pergunto para você, criativa, alguém aprendeu alguma coisa sobre geografia nessa fase, nessas aulas que eu vivi? Você passou por isso, algo parecido aí nas suas aulas? Ninguém aprendeu nada, gente. Para não dizer que eu não aprendi nada, até hoje eu lembro o nome das nuvens, cirrus, cúmulos e nimbus. E, para minha surpresa, outro dia eu fui olhar na internet alguma coisa sobre nuvens, e eu vi lá que tinha uma tal do stratus, no lugar da nimbus. Então, eu não sei se a nimbus mudou de nome, ou se eu decorei errado o livro lá atrás. Então, realmente eu não sei. Mas eu sabia de cor cirrus, cúmulos e nimbus. Nossa, cirrus, cúmulos e nimbus, eu achava o máximo, o nome do tipo de nuvem, né? Imagine agora, se ao invés disso, desse decoreba todo, né, nós tivéssemos sido ensinadas pela professora, ou ensinados pela professora, a ler um mapa, a construir uma maquete, a construir um mapa, desenhar um mapa também, né? Debater sobre as diferenças entre as regiões do país, entre os tipos de nuvens, cirrus, cúmulos e nimbus, né? Sobre os ventos, né? Ela teria nos levado a pensar, a testar, a discutir, a errar, a acertar, né? A criança aprende muito mais rápido colocando o limão na boca, descobrindo que ele é azedo, do que com a mãe dizendo a ela todo dia, não bote limão na boca, não bote limão na boca. Ela só vai parar de botar o limão na boca quando ela chupar o limão, sentir o azedo e entender que é azedo. Então, se a professora tivesse nos colocado para debater sobre os ventos, debater sobre o tipo de clima em cada região, né? Debater sobre o relevo das regiões, teria despertado em nós o nosso pensamento crítico, né? A nossa possibilidade de desenvolver um pensamento que discutisse, errasse, acertasse, criasse suas próprias opiniões, né? Um outro exemplo que é muito usado é a tal da pergunta, né? Quem descobriu o Brasil? Gente, isso gera muita história, muita conversa por aí. Na escola, quando eu estudei, foi ensinada a gente a resposta básica. Primeira pergunta era essa, quem descobriu o Brasil? E a resposta também era muito básica, Pedro Álvares Cabral. Na escola, não nos ensinaram que nós éramos um povo, uma nação, né, que tínhamos cultura, costumes, fé, né, que, na verdade, os indígenas são o povo originário do Brasil, os que estavam aqui antes, com sua cultura, sua fé, seus hábitos, né, suas famílias, suas políticas, seus territórios, tudo. Não é dessa forma que nos ensinaram. Nos ensinaram, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E isso era pergunta de prova, inclusive, né? Nos ensinaram que os descobridores chegaram aqui praticamente para nos ensinar a sermos humanos, né? Talvez não literalmente com essas palavras, né? Mas o sentido era esse.
que os indígenas não tinham hábitos de higiene, não tinham isso, não tinha aquilo, então, praticamente na escola nos ensinaram isso, né, que os descobridores chegaram aqui, como eu disse, praticamente, né, para ensinar as pessoas que estavam aqui como serem seres humanos, né. E eu não quero aqui discutir sobre os descobridores, os navegadores, né, suas razões para terem navegado para o lado de cá do Atlântico, não, nada disso. Na verdade, a minha questão aqui é como a história nos foi contada, né? Como a história nos foi contada, de que jeito ela nos foi contada, e que nos contaram apenas um lado da história. Aí vem novamente o desenvolvimento, né, do pensamento crítico. Do pensamento crítico que vai nos levar ao mindset, que vai nos levar à autoconfiança. Mais uma vez, nos tirar a oportunidade de pensar, de testar, de discutir, de discordar e de acertar. Se ao invés de tentar nos dar uma informação pronta, mastigada, digerida e formatada por alguém, por livros de história, tivesse nos possibilitado discutir aquela informação, né? Os lados da história, discordar, errar e acertar, desde lá a gente teria começado a desenvolver o nosso pensamento crítico. Desde lá a gente teria aprendido a desenvolver a nossa autoconfiança, a ter um mindset de crescimento. A gente chega lá já, vou falar já sobre isso. Resumindo, gente, a grande questão é, ninguém nunca me perguntou o que eu pensava sobre Pedro Álvares Cabral ter vindo para o Brasil. E eu pergunto, alguém algum dia te perguntou a sua opinião? O que você achava sobre pessoas de outro lado do mundo, navegadores, terem chegado aqui nessas terras? Alguém perguntou sua opinião? Alguém quis saber? Alguém quis que você explanasse seus sentimentos, suas emoções em relação a isso? Parece dramático, mas isso faz total diferença na nossa vida hoje como pessoas adultas. Esses são exemplos, né? Cirrus, Cúmulus, Nimbus, quem descobriu o Brasil, né? Não que não tenham importância, mas isso são exemplos para mostrar que nós não fomos ensinadas a desenvolver o pensamento crítico. Nos entregavam informações prontas, que julgavam que estavam certas, eram definitivas, e a gente aprendeu simplesmente a consumir essas informações. Novamente, eu te pergunto, alguém te perguntou sua opinião sobre Pedro Álvares Cabral ter chegado ao Brasil? Você queria ter sido descoberta ou não? Você acha que foi um descobrimento? Né? Sabe aquela máxima, toda história tem dois lados? Pois toda história tem 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil lados. Toda história tem mais de um lado, né? E eu já ouvi também essa máxima dita da seguinte maneira, toda história tem dois lados e é verdade. Entendeu? Então, toda história tem dois lados. Se você tirar a palavra história e colocar qualquer outra palavra no lugar, toda opinião, toda informação tem dois lados. Tem da fonte, tem de quem ouviu, tem de quem transmitiu, diversas opiniões, diversos lados, diversas interpretações, né, de uma mesma história. Então, toda história tem dois lados, ou 2, 3, 4, 5, 10 mil, e a verdade, que é aquilo realmente que aconteceu, né? Então, quando uma informação, quando uma afirmação ou uma notícia chegar até você, lembre sempre disso. Toda história tem dois lados, e a verdade. No ensino que nós recebemos, né, não nos foi ensinado a pensar, testar, a discutir, discordar, a errar e acertar, né? Se a gente errava, era punida com nota baixa. Se a gente acertava, mas se você tinha decorado aquilo ou aprendido, ninguém se importava em saber isso, né? Nos ensinaram a colocar o feijão num pedaço de algodão,
né, umedecido, tal, nas condições certas de água e luz, para ver o feijão germinar. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma oportunidade única para uma criança que não sabe o que é germinar, que olha ali uma sementinha se transformando numa planta. Mas não colocaram nossas cabeças nas condições adequadas para desenvolver e acreditar no nosso pensar, no nosso senso crítico, nas nossas ideias, e assim construir a nossa autoconfiança, né? Se você tem uma opinião formada sobre as coisas, sabe aquela coisa da opinião formada sobre tudo? Se você tem opinião sobre as coisas, baseado no que você sabe, no que você conhece, no que você sente, no que você pensa, faz uma grande diferença do que você ter uma verdade, uma crença que lhe foi imposta, que lhe foi dita e você simplesmente aceitou, né? Então, você pode desenvolver sua forma de pensar e melhorar a sua autoconfiança, né? Você pode começar a ter um pensamento mais crítico, a fazer suas ponderações, né? Ouvir os diversos lados de tudo que acontece ao seu redor, né? Principalmente quando for uma coisa muito impactante na sua vida. Não aceite de primeira. Vá para o pensamento crítico. Será? Por quê? Como? Quem? Quando? Tire suas próprias conclusões, baseado naquilo que você vê, que você entende, que você busca, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Responda aí, sinceramente. Se você ouvisse num tribunal ou num bate-papo, numa roda de amigos, está lá Cabral e um cacique. Um cacique é o chefe político de uma tribo indígena. Então, se estivessem lá sentados Cabral e um cacique, e você ouvisse as duas versões da história, os dois lados da história, o lado que foi visto por Cabral e o lado que foi visto pelo cacique indígena, será que você sairia de lá afirmando que Cabral descobriu o Brasil ou que Cabral invadiu nossas terras? Novamente, eu não estou aqui para criar confusão, para falar mal de ninguém, nem nada disso. Mas eu estou trazendo exemplos que são comuns a todas nós para que a gente possa raciocinar. Se você sentasse numa roda com Cabral e com um cacique e eles te contassem as versões das histórias do descobrimento do Brasil, será que você sairia dizendo que Cabral descobriu o Brasil ou que Cabral invadiu nossas terras? Tá? Pense sobre isso. Quando você escuta, quando você analisa e você pondera, né, você exercita e desenvolve algo que é muito importante, fundamental para sua autoconfiança, que é o seu pensamento. O seu pensamento. O pensamento te permite modelar a sua percepção do mundo, né? Quando você pensa, você compreende e forma conceitos, né? Você olha, pensa, compreende, e aí você entende, dá forma, dá conceito, dá uma explicação, entende como é, ok? O pensamento crítico, ele ajuda a mudar a sua mentalidade. E aí entra o reforço para a autoconfiança. A nossa mentalidade, ela é formada por nossas crenças, né? As coisas nas quais acreditamos, né? Acreditando que seja verdade ou que seja uma mentira, mas no que você acredita, né? As nossas experiências, nosso passado, tudo que vimos e ouvimos, tudo que a gente vivenciou e tudo que ainda virá pela frente, né? No futuro, e que vai nos moldando ou irá nos remodelar, né? Aos poucos, daí para frente, porque a gente vai mudando à medida que vai vivendo novas experiências, criando novos conceitos, né? Criando ou agregando novas crenças, a gente vai se remodelando também, a gente vai se ajustando, né?
Cada um tem a sua forma de ser, cada um tem a sua forma de agir, de pensar, né? Um jeito que é só nosso, né? De enxergar e interagir com o mundo e com as pessoas ao redor. Eu tenho um jeito só meu, de olhar o mundo, de entender o mundo, né? De lidar com as pessoas ao meu redor, com as coisas que acontecem ao meu redor. Você tem o seu jeito, você tem o seu jeito único, né? De enxergar o mundo, de interagir com o mundo. O mundo que você vê através dos seus olhos, do seu conhecimento, das suas crenças, das suas vivências, do seu passado, não é o mesmo mundo que eu vejo. E não existe certo ou errado, bom ou ruim. Existe o mundo que foi apresentado a você, da forma que foi apresentado a você, e o mundo que foi apresentado a mim, né, através dos meus olhos, dos meus ouvidos, sei lá, dos nossos sentidos, sejam eles quais forem, né. Cada um de nós, se a gente colocar em uma palavra só, cada uma de nós tem o que nós chamamos de mindset. Cheguei nele, hein? No mindset. Mindset criativa é a sua configuração mental, é o seu modelo mental. Mindset é a forma como você pensa, é a configuração do seu pensamento, né? Não tem aquela coisa de configurar o computador, é a configuração dos seus pensamentos. É a partir desse mindset, né, dessa configuração dos seus pensamentos, que você vive a sua vida, que você enfrenta problemas, que você toma decisões e que você faz escolhas. É a partir do meu mindset que eu vivo a minha vida, que eu enfrento os meus problemas, que eu tomo as minhas decisões e faço as minhas escolhas. Então, muitas vezes, quando a gente vê alguém tomando uma decisão que a gente não concorda, né, indo por um caminho que a gente acha que não é o correto, isso significa que você está olhando pelo seu mindset, pela sua configuração mental, ok? Não significa que o outro esteja errado, ou que você esteja errado, ou que o outro esteja certo, ou você esteja certo. Significa que você está olhando a partir do seu mindset, da sua configuração mental, né? Faz parte do mindset, né, do seu mindset, do meu mindset, do nosso modelo mental, todas as ideias, as crenças, perdão, e valores nos quais você acredita. Ai, uma aguinha. Né? No qual você acredita. E elas são determinantes, né? Na forma como você julga, como você decide, como você age, como você compreende, né? Inclusive pela forma como você vê o outro e vê o mundo também, né? A Carol Dweck, gosto muito da pronúncia desse nome, a Carol Dweck, ela esclarece muito para a gente sobre o mindset, né, no best-seller dela, Mindset, a nova psicologia do sucesso. É um livro muito interessante, vale muito a pena, se você quiser ler um pouco mais sobre o assunto, se aprofundar. Né? Sim, seu mindset, seu modelo mental, todas as coisas, crenças e valores nas quais você acredita, são determinantes na forma como você se vê e você se julga, como você age e compreende a si mesma. Se o seu mindset anda intoxicado, é assim que você vai ver o mundo e que você vai se ver. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você guarda e coloca na sua configuração. A ideia, a crença, o valor que você acredita, tudo isso, seu modelo mental, sua configuração, é através dele que você vai ver o mundo, mas é através dele que você vai ver a si mesma também. É a partir dele que você vai ter autocuidado ou não. É a partir dele que você vai se alimentar bem ou não, que você vai dar prioridade ao trabalho, à família, a amigos. Suas escolhas vão ser baseadas no seu mindset, na sua configuração. Então,
Quando você diz, nossa, eu sou lenta, nossa, eu não tenho jeito para isso, é a forma como você se vê pelo seu mindset. Se foi você que decidiu isso para o seu mindset ou não, aí já é um outro assunto. Porque o mindset, essas informações, essas crenças podem ter sido alojadas lá por situações, como eu falei, situações vividas, por coisas que lhe foram ditas e você não usou seu pensamento crítico para avaliar, analisar e entender se era uma verdade realmente ou não, se aquilo te cabia ou não, tá? Mas, vamos lá, se o seu mindset, né, se a sua configuração mental, ela é resultado das suas crenças, né, das suas experiências, do seu passado, de tudo que você viu e ouviu e viveu, vivenciou, né? Significa que se você se permitir ter novas experiências, né, conhecer novas crenças, abandonar algumas crenças, agregar outras crenças, crenças que te façam bem, que te façam crescer, né? Novas vivências, significa que você pode mudar o seu mindset. Seu mindset foi construído de tudo que veio desde lá de trás, como eu trouxe o ensino fundamental aqui para a gente falar um pouco, até hoje. Mas o que vai de hoje em diante, você pode ajustar, você pode começar a mudar e construir um novo mindset, ou simplesmente ajustar o seu mindset. Algumas coisas podem estar bem, te fazendo crescer, te fazendo ir além, outras coisas podem não estar tão bem, né? Então, eu te pergunto, qual é o mindset que você busca? Qual é a configuração mental que você busca para você? Uma que te faça crescer? Uma que te faça ser mais forte? Uma que te faça ser uma mulher realizadora? Uma das coisas que você pode fazer e deve fazer é desenvolver o seu pensamento crítico. Quando você realizar uma mudança efetiva no seu pensamento, né? Seu comportamento também vai mudar. E essa vai ser a sua nova realidade. Desenvolver o pensamento crítico. Realizar uma mudança efetiva no seu pensamento. Começar a olhar as coisas e ter crítica sobre ela. O que é ter crítica sobre uma coisa? É avaliar, é ponderar, é estudar, é se perguntar se é isso mesmo ou não. Criar a sua opinião sobre aquele assunto, baseado em conhecimentos e verdade, hein? Isso é muito importante, tá? Então, quando você realizar uma mudança efetiva no seu pensamento, no seu o seu comportamento também vai mudar. E essa vai passar a ser a sua nova realidade. Então, essa tal dessa você é lenta, você não tem jeito para as coisas, você é desastrada, etc. e tal. Que tal dar uma mudada nisso, né? Dar uma reconfigurada nisso e parar para se perguntar por quê? Por que eu sou lenta? Quem disse que eu sou lenta? Com que intuito me disseram que eu era lenta? Eu sou lenta de verdade? Será que eu não sou lenta só para uma coisa e não para outra? Vou contar uma coisa para vocês. Sempre que eu almoço com as minhas amigas, eu sou a última a terminar a refeição. Eu sou lenta para comer. Isso não é bom? É ruim. Eu simplesmente sou lenta. É uma característica minha. Se alguém, a partir do meu horário do almoço, ao me ver almoçando, resolve me colocar o título de mulher lenta, eu posso aceitar ou não aceitar isso. Eu vou olhar e vou dizer, bom, eu sou lenta na hora de almoçar, bom, mas não significa ser lenta, significa que eu mastigo 30 vezes antes de engolir, então eu faço uma melhor digestão do que as outras pessoas. Existem formas de você olhar para uma mesma situação para tirar dela o melhor para o seu mindset, né? Então, se eu me convencer que o fato de eu almoçar mais lentamente e terminar depois das minhas amigas significa que eu sou uma pessoa lerda, lenta, olha o mindset que eu estou criando para mim, que eu estou construindo na minha mente.
Quando eu digo eu sou mais lenta porque eu mastigo mais vezes para ter uma digestão melhor, eu estou declarando que o meu mindset é um mindset de cuidado, de crescimento comigo mesma, de consciência de me alimentar bem, de tirar os melhores nutrientes da alimentação. Não faz toda a diferença? Faz toda a diferença. Então, é preciso a gente trocar, fazer a organização, a arrumação do nosso mindset de acordo com as coisas que nós queremos para as nossas vidas. Comece a fazer isso nas mínimas coisas. Comece a refletir em cima de coisas que estão te barrando, te segurando, coisas que você pensa a respeito de você mesma e que são desqualificativas ou que foram ditas por alguém e você nunca parou para pensar, eu concordo ou eu discordo disso? Será que eu sou ou não sou, né? Eu ajo assim ou não? Comece a ter um pensamento crítico sobre isso. Será? Como? Por quê? Quando? Por que isso foi dito? Com que intenção isso foi dito? Isso é muito importante, tá? Quando nós estimulamos o nosso pensamento crítico, criativa, nós organizamos os nossos pensamentos e desenvolvemos a capacidade de tirar conclusões sobre as pessoas, né? Sobre o mundo ao nosso redor, sobre os acontecimentos do dia a dia, e principalmente a tirar conclusões sobre nós mesmas. A gente estimula o nosso pensamento crítico, organiza as nossas ideias, e aí a gente consegue ter boas conclusões, tirar boas conclusões a respeito das coisas. No mínimo, melhores do que a gente tira sem organizar o pensamento, sem ter um pensamento crítico, né? O pensamento crítico nos ajuda a avaliar sentimentos, nossas emoções, nossas e dos outros também, né? A entender o porquê nos sentimos da maneira X, ou nos sentimos da maneira Y, né? Por que ou o que causa tal sensação ou tal sentimento em mim ao lidar com tal situação. Isso é desenvolvimento da inteligência emocional, né? Crenças tidas como verdadeiras, como verdades absolutas, vão cair por terra, né? Porque o pensamento crítico vai te ajudar a decidir em que acreditar e a fazer melhores escolhas. Quando você tem todos os dados, todos os fatos na sua frente, quando você olha criticamente, você faz uma escolha melhor. Se alguém te mostrar 2 caixas de sorvete fechadas, de isopor branco, e perguntar, você quer desse ou desse? Você vai olhar, você vai dizer, tanto faz, eu não sei o que tem aí dentro. Mas vamos fazer de conta que o pensamento crítico é você abrir a tampa da embalagem. Você abriu a tampa das 2 embalagens e agora você consegue ver. Um tem nata goiaba e o outro tem chocolate, morango e baunilha. Aí agora vem a pergunta, qual é o melhor para você? Qual você escolhe? Agora você tem informação, a tampa está aberta e você consegue ver o que está ali dentro. Com certeza você vai fazer uma melhor escolha, principalmente se você tinha alergia ou tem alergia à nata goiaba e não tem alergia a chocolate, morango e baunilha. Ok? Então, a informação, o pensamento crítico, né, lhe ajuda a tomar decisões melhores, lhe ajuda a organizar as ideias, porque você tem mais informações para lidar com aquilo. O pensamento crítico vai te ajudar a fazer melhores escolhas e, assim, reforçar, dar força, empoderar a sua autoconfiança. A confiança em você mesma, nas suas decisões, nas coisas que você resolver para você. Nossa, meus vizinhos resolveram fazer uma festa, gritar. Então, você vai poder tomar melhores decisões porque você estimulou seu pensamento crítico, analisou, levou em consideração diversas informações, automaticamente você faz uma escolha melhor e toma decisões de maneira mais confiante, porque você está dominando a informação, você sabe do que aquilo se trata, né?
O pensamento crítico, ele te leva a avaliar e observar também o que está acontecendo ao seu redor, antes de tirar conclusões, né? Antes de aceitar opiniões de outras pessoas como coerentes, antes de acolher informações feitas, afirmações, né, feitas sobre você, por exemplo. Né? Então, se você desenvolve o pensamento crítico, como eu falei, se eu sou lenta para comer, e eu aceitar isso de forma como uma coisa pejorativa, uma coisa desqualificante, é assim que eu vou me sentir, né? Então, quem define isso é você que define a configuração para o que vai estar na sua cabeça, tá? Então, a ouvir ou aceitar opiniões de outras pessoas como coerentes, como certas, ou essa fonte tem que ser muito confiável, né? Ou você tem que buscar compreender se aquilo está certo ou não, inclusive sobre você, tá? Então, quando alguém te diz que você não é capaz, quando alguém te diz que você não pode, quando alguém diz que isso não é para você, quando alguém diz que você não vai alcançar, ok? Quando você mesma se olha no espelho e diz, nossa, eu não sou boa o suficiente, né? Hoje eu não dou conta e tal. Pare e pense criticamente. Por que eu estou pensando assim, né? O que me levou a pensar assim? Por que isso seria verdade? Qual é o outro lado da história? E qual é a verdade? Lembre sempre da máxima: toda história tem dois lados. Toda afirmação pode ter dois lados. Toda pergunta pode ter dois lados. Comece sempre a pesar as coisas, a ponderar, a buscar detalhes, né? Também a entender, né? O pensamento crítico também vai te permitir entender quais coisas são realmente importantes para a sua vida e quais não são. Com o pensamento crítico, você vai conseguir avaliar se certas coisas que estão presentes na sua vida, no seu mindset, realmente são importantes e devem estar ali. Será que essas coisas não deveriam sair agora da sua configuração? Será que essas coisas não deveriam ser trocadas? Será que não está na hora de dar uma limpada no HD? Colocar uns programas novos, atualizar ali os programas? Pensamento crítico ajuda em tudo isso. Então, o pensamento crítico te ajuda a construir o seu mindset de crescimento, né? A sua configuração mental de sucesso, de crescimento, porque você avalia aquilo que serve ou não para você, aquilo que é importante ou não. Você toma decisões de forma mais confiante, mais segura. Automaticamente, você se sente mais confiante, autoconfiante para ir adiante, tá? Então, desenvolver o pensamento criativo de maneira com qualidade, né? Olhar as coisas sempre por vários ângulos, vai ajudar a estruturar, a construir, a reforçar a sua autoconfiança. Quando você estimula o pensamento, eu repito, o pensamento crítico, né? Você organiza as ideias. Quando você organiza as ideias, você cria novas possibilidades, novas opções. Você começa a enxergar coisas que te permitem que a sua imaginação vá além, que ela veja outras coisas, o tal dos lados, né? Então, você começa a trazer novidade e criatividade para aquela situação, ajudando, né, a solucionar um problema ou uma situação de forma prática, de forma criativa. Quando você estimula o pensamento criativo, portas se abrem, novas perspectivas, né, novas versões, novas possibilidades. E aí a criatividade também flui e ajuda a solucionar problemas, a encontrar soluções, né, a mostrar caminhos. Tudo isso através do pensamento criativo, tá? Desculpa, do pensamento crítico.
que nos leva ao pensamento criativo. Então, estão vendo aí como a relação lá da escola, quando não nos ensinaram a pensar, a discutir, a questionar Cabral, você realmente descobriu o Brasil? Como foi isso? Que história é essa? Se a sua professora tivesse te perguntado a sua opinião sobre as coisas, colocado você para discutir, ao invés de passar para você uma informação pronta, mastigada, para você simplesmente aceitar, né? Lembrando sempre que aquele era o modelo de ensino que se conhecia e era possível naquela época, tá? Isso é apenas para a gente entender por que a nossa mente funciona do jeito que ela está hoje. É importante a gente lembrar como nós chegamos aqui, né? Como foi construída a nossa história, como foi construído o nosso mindset. Desde pequenininhas lá na escola, não fomos impulsionadas a pensar, a questionar, fomos ensinadas a aceitar as informações. E isso faz uma grande diferença para hoje. Mas hoje somos adultas, hoje a gente sabe como funciona o mindset. Hoje você entendeu como o pensamento crítico, né, pode ajudar você a construir a sua autoconfiança, a colocar o seu mindset numa posição de sucesso e crescimento. Então, você pode começar a fazer disso uma escolha. Você pode começar a fazer disso uma opção sua, mudar o meu mindset, mudar a minha organização mental, né? Mudar a minha configuração mental. Eu não quero mais ser aquela pessoa que ouvia uma informação, que recebia uma crítica, que recebia um carimbo, um selo, e aceitava aquilo prontamente. Não. Agora, eu defino quem eu sou. Isso me cabe ou não me cabe? Isso realmente pertence a mim? Isso é meu? Isso é sobre mim? Ou é sobre o outro que está falando de mim, se vendo através de mim, né? Será que ela não está se refletindo? Será que ela não está vendo a ela mesma? Ela está olhando através do mindset dela? E qual é o meu mindset sobre essa questão? Né? Como é que eu vou configurar meu cérebro para essa informação que chegou aqui agora? Será que essa afirmação é verdadeira? Com isso, você vai bloquear a entrada das crenças limitantes, que a gente já conversou aqui sobre elas. Lembram? Verdades que não são verdades, falsas verdades, que são lançadas ali durante a nossa vida, vão sendo ditas tal, e a gente aceita como se fossem verdades absolutas, mas na verdade não são, né? São falsas verdades que a gente aceita como se fossem verdades absolutas. E aí elas vão minando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima. Então, pensamento crítico vai te ajudar a barrar crenças limitantes e também, aos poucos, a ir descobrindo quais são as crenças que estão aí marcadas em você e das quais você pode se livrar, que você pode reconfigurar. Lembrando, se livrar de uma crença limitante pode até ser difícil, mas não é impossível, tá? Procure ressignificar essas crenças que não te fazem para baixo, que não te deixam caminhar, que bloqueiam o seu caminho. Ressignifique, joga o pensamento crítico em cima delas, para pensar de onde vem, para onde vai, quem disse isso, por quê. Olha que eu estou repetindo aqui diversas e diversas vezes para você não esquecer. Olha quantos lados tem uma informação, uma verdade, uma situação. Olha para todas elas. Não olha numa direção só. Libere o seu olhar, gire o seu pescoço, olhe e veja e ouça ao redor, sinta, né? Cheire tudo ao redor e construa, né? Use o seu pensamento crítico para definir o que é realmente importante, tomar as suas decisões, chegar às suas conclusões, tá? Construir em cima do que é melhor para você, do que a decisão ou a informação mais acertada para você e para o outro e para o mundo ao redor.
Olha a ordem que eu falei para você em primeiro lugar, até que a gente tem que estar bem para poder cuidar de quem está ao nosso redor, tá? E eu queria ler aqui para finalizar o trecho de uma música que é Triste, Louca ou Má. Triste, louca ou má, será qualificada. Ela quem recusar seguir receita tal. A receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, que sua casa não te define, sua carne não te define. Você é o seu próprio lar. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Ela desatinou, desatou nós, vai viver só. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E o homem não te define, a casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Livre-se das crenças limitantes, estimule o seu pensamento criativo, o seu pensamento crítico, e construa a sua autoconfiança criativa, tá? Não duvide nunca de você. Confie em você. A primeira pessoa que tem que confiar em você é você. Seja firme e continue firme, tá ok? A gente se vê na próxima live. Obrigada por sua companhia. Obrigada por ter me ouvido. Espero que esse assunto tenha enchido o seu coração, preenchido você e te ajudado a pensar, né, em mudar o seu mindset, em reconfigurar o seu mindset para que você cresça e desenvolva a sua autoconfiança e vença os seus medos. Eu sou Dea Ferreira. Se você quiser, deixa os seus comentários aqui. Não esquece de curtir o meu canal, de acompanhar o meu canal. Deixa as suas perguntas, tudo que você quiser saber, perguntar, assuntos que você acha que a gente pode tratar aqui também, deixe suas recomendações ou as suas perguntas, né? Que eu terei o maior prazer em responder, tá ok? Um beijo grande, fiquem bem criativas. Até a próxima. Bye, bye. E vai ter um tema legal, hein? Na nossa próxima live. Não percam, na quinta-feira, às 20 horas, ok? Beijocas. Tchau, tchau.